sobre, explicar agora sobre a forma que você pode inserir, colocar uma imagem dentro de um objeto, ou dentro de um texto, ou numa esfera, ou num retângulo, ou numa imagem em si, num objeto. Então, este é o objetivo deste vídeo, que você aprenda a inserir esta imagem dentro de um objeto. Então, é necessário que você carregue uma imagem, claro, né? Você defina a camada como um canal alfa, você tem que configurar isto, e você cria, no caso, o objeto que seria, que a gente vai criar agora, é um texto. Então, você está usando uma imagem e você está usando um objeto texto. Você irá selecionar o que estiver fora depois desse texto, deste objeto, invertendo nessa seleção. Então, se você não quer especificamente o objeto, no caso o texto, você vai querer o que estiver fora do objeto texto. Você vai limpar esta área de fora do objeto texto e, a partir daí, você já conseguiu incluir esta imagem dentro desse objeto. Daí você salva como JPEG ou PNG, o que for melhor, né? Então, como é uma imagem que você incluiu dentro de dentro de um objeto, no caso texto, então ficaria muito realçado, muito legal, né? A forma que você fosse gravar essa imagem em PNG, porque o fundo estaria transparente e o próprio objeto, o texto estaria com conteúdo realçado, né? Então eu gostaria de pedir para você também não esquecer de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. Você possa também visualizar e assistir outros vídeos. Tem várias dicas, né, sobre Excel, sobre o OBS, sobre propriamente o que a gente está vendo aqui sobre o GIMP, né, que é um editor de imagens. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like e deixasse um comentário. E também não se esquecer de ativar o sininho para receber alertas de novos vídeos. Então vamos lá, o objetivo nosso é este, né? Então, inserir uma imagem dentro de um objeto. Como você faria isso? Então, nós temos, por exemplo, a imagem. Aqui eu já tenho uma imagem que eu já abri, né? Uma imagem qualquer você pode usar. Então, eu já abri uma imagem aqui, não vou inserir esta imagem, abrir essa imagem, porque é uma coisa muito fácil do dia a dia, né? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é você tem aqui a imagem numa camada. Nesta camada selecionada da imagem, você tem que verificar se esta camada está categorizada, ou ela está selecionada como canal alfa. Se ela estiver, vai estar esmaecido, quer dizer, vai estar desta forma aqui, ó, como você vê aqui na segunda opção. Se não estiver, vai estar realçado. Então você vai precisar o que? Entrar na opção camada, no menu camada, opção transparência e opção adicionar canal alfa. Feito isso, você volta lá e veja o que aconteceu. Olha lá, camada, transparência, olha lá, está esmaecido, significando que você aplicou o canal alfa. Logo após que você fez isso, você vem aqui, por exemplo, no botão de texto, né, que ferramenta de texto. Nós vamos usar este objeto de texto para poder fazer esta funcionalidade de aplicar a imagem dentro deste objeto, né?
Então, você pode clicar e vamos dizer que eu quero mais ou menos aqui, ó, o meu texto, mais ou menos em cima desses personagens aqui da Disney, né? Então, aí a gente pode digitar qualquer coisa, simplesmente é só para dar exemplo. Vou colocar aqui uma palavra qualquer, yes, né? Estamos falando aí de Disney. Então, eu quero, por exemplo, deixar esta imagem da seguinte forma. Eu venho na imagem, ou melhor dizendo, eu venho na camada de texto, tá? Não vou agitar o texto nada, porque neste caso não interessa para nós, né? Então, o que interessa é a aplicação dessas funcionalidades para chegar no resultado de colocar a imagem dentro de um texto, dentro de um objeto. Então, eu já apliquei canal alfa aqui, nesta camada da imagem. Agora, nesta camada de texto, eu preciso aplicar também, nesta camada, e é o mesmo caminho, aplicar também a funcionalidade alfa, né? Então, quer dizer, você vem aqui em menu, camada, opção transparência, a gente passou pela adicionar canal alfa e agora a gente vem aqui alfa para seleção. Então vamos aplicar o canal alfa para a seleção, né? Então você clicou, olha lá. Então nesta camada foi aplicado o alfa, aqui está inclusive selecionado o texto. Muito bem. Feito isto, o que você vai fazer? Você vai dizer agora que você quer que isto seja invertido. O que está selecionado é o texto. Você diz assim, ó, eu não quero que seja selecionado o texto, eu quero que isso seja invertido. Então você vai lá aqui, ó, no menu selecionar, opção inverter. Então veja o resultado, opção selecionar, opção menu selecionar, opção inverter, lembrando que você está na camada de texto. Olha lá, ele inverteu, não é mais o que está selecionado o texto, está selecionado fora do texto, fora do objeto texto. Muito bem, fazendo isto, o que você vai fazer? Você vem na camada de imagem, agora, você vai em editar, menu de opções, o menu editar e opção limpar. Ok, você limpou o que está externo ao objeto, externo ao texto. Lembrando que está na camada de imagem. Você volta na camada de texto e você simplesmente, olha lá, o que eu fiz aqui, ó. Eu tirei a visualização do texto, né? Do objeto texto. Então, o que aconteceu? Ele já aplicou a imagem de uma camada, aplicou dentro de um objeto, que no caso aqui foi o objeto texto. Então, desta forma que você faz a aplicação da imagem no objeto. Ok? Eu aqui posso apagar, estou apagando aqui a camada de texto, objeto texto, apaguei. Eu tenho aqui a imagem ainda, só que está foi aplicado o objeto texto, né? Então, o que eu posso fazer agora? Eu salvo como JPEG ou eu salvo como uma imagem PNG. No caso, você pode observar que é uma imagem transparente, certo? Transparente, e tem aqui o fundo dela, o objeto com fundo da imagem que estava na outra camada, né? Ok, e esta é a forma de você fazer esta aplicação
de aplicar uma imagem dentro de um objeto. Isso você pode usar para a esfera, para um retângulo, é o mesmo resultado, a mesma coisa. Isso depende do que você quer fazer. Ok? Você pode, então, se inscrever no canal, deixar um like, clicar lá no sininho para receber alertas de novos vídeos e até a próxima dica sobre o GIMP. Até mais.